Boa tarde a todos que estão presencialmente e os que estão assistindo à distância. Nós estamos aqui hoje para assistir a palestra da professora Juliene da Silva Barros Gomes. A Juliene é professora na Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, em Garanhuns, Pernambuco, e fez, nos últimos 2 anos, uma pesquisa, que o título está aí, né? Uma pesquisa como pesquisadora colaboradora aqui no IEL, sob a minha supervisão. Então, hoje ela vai apresentar um resumo, né, do que ela realizou nessa pesquisa, para as pessoas conhecerem e ter uma divulgação, né, desse investimento, né, que ela teve durante esses 2 anos. Tá? Foram 2 anos meio à distância, né, ainda por causa da pandemia, e agora ela está tendo essa oportunidade de falar aqui no IEL. Tá? Então, eu vou passar a palavra para a Juliene e depois ela responde perguntas, se vocês quiserem. Tá bom? Obrigada, Juliene. Olá, gente. Boa tarde. Eu agradeço aos presentes aqui no auditório do Instituto de Estudos da Linguagem. Agradeço também às pessoas que me dão a honra da participação pela plataforma do YouTube. E devo dizer que é um grande prazer estar de volta à Unicamp. Eu fiz meu doutorado aqui, como a Raquel falou, e é uma universidade que eu carrego no meu coração com muito amor. Eu costumo dizer que a Unicamp vai à minha frente, a diferentes lugares onde eu vou, porque quem é aluno da Unicamp carrega uma marca positiva, que onde a gente chega, a Unicamp fala, né? E que bom que nós também possamos falar, não apenas o nome da nossa universidade. Então, desse lugar, então, eu agradeço à professora Raquel a oportunidade. Como ela disse, eu sou a professora Juliene da Silva Barros Gomes, sou professora titular já da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, que eu faço questão de apresentar, a universidade mais, dentre as 5 mais novas do Brasil, chamada de Supernova, né, junto com outras 4. E nessa universidade eu desenvolvo minhas pesquisas no Núcleo de Pesquisa em Discurso e Ensino. Quero agradecer também à Unicamp, o vínculo de pesquisadora colaboradora, sob a supervisão da professora Raquel Fiade, e ao grupo de pesquisa em escrita, ensino, práticas, representações e concepções, ao qual eu estive vinculada, estou vinculada, e em função do qual eu desenvolvi algumas das minhas atividades de pós-doutorado. Pois muito bem, essa temática que eu vou apresentar aqui hoje é um recorte da pesquisa maior de pesquisadora colaboradora desenvolvida no período de janeiro de 2021 a janeiro de 2023. A fala de hoje tem por tema uma abordagem textual discursiva dos gêneros perigráficos no livro didático de português. Eu começaria me situando aqui. Eu passei, como já disse, um período de 2 anos sob a supervisão da Raquel, numa modalidade de pesquisadora colaboradora de forma remota, né? A resolução abria essa possibilidade. Devo dizer que foi sem afastamento das minhas atividades acadêmicas, e eu acho que é importante que se diga sobre a nossa vontade, a nossa força de pesquisar, de continuar viva e de manter a ciência viva num período de pandemia, como o que tivemos, né? E ainda mais contribuindo com a ciência sem deixar de fora as nossas demais atividades. Agradeço aos grupos, como eu já disse aqui, e a pesquisa maior de pós-doutorado, na qual se insere o extrato retirado para a fala de hoje, é o gênero como mediador da relação texto-discurso em materialidades híbridas. Eu vou tentar explicar um pouco isso antes de a gente ir para as especificidades. Eu trabalho desde o meu doutorado, que já completa 19 anos, que foi defendido aqui nessa instituição,
com a busca de relacionar texto e discurso e explorar consequências teóricas da aproximação de teorias de texto e de discurso, e não simplesmente por um desejo de fazer teorias dialogarem, mas por um olhar para dados de uso da linguagem, elementos de uso da linguagem, em cuja análise me parecia muito coerente a possibilidade de articular teorias que dessem conta da explicação desse funcionamento. Por exemplo, em 2004 eu trabalhei com alguns fenômenos que Jacqueline Nauthier-Reville longamente chamou de meta-enunciativos, os quais eu chamava de intercalações, que do meu ponto de vista, esses elementos, notas de rodapé, expressões entre parênteses e outros, constituíam algo que interferia no nível da textualidade. Quando você põe uma nota de rodapé, um parênteses, uma explicitação, de algum modo você está trabalhando a serviço do tópico, da relevância e da coerência, mas ao mesmo tempo era uma marca indelével da materialização do discurso e da história no texto. Porque o que é uma nota de rodapé? É a memória, é a inscrição subjetiva, é a história. E outros elementos por via dos quais os sujeitos se posicionam, precisando sentidos, contendo a polissemia, tentando trabalhar essa opacidade da língua através de gestos meta-enunciativos. Então, me agradava a ideia de trabalhar com a relação entre texto e discurso. Isso foi feito num período que eu considero importantíssimo na minha vida, que foi quando eu tive a graça de ser orientada pela Ingedor e pelo Círio Pocente ao mesmo tempo. Dois grandes especialistas, grandes representantes das duas áreas que me interessavam, e eu trabalhei então nessa perspectiva. Nunca abandonei a perspectiva em meus artigos, em minhas falas, e nos últimos anos, trabalhando em licenciaturas e no mestrado profissional em letras, essa temática voltou a me inquietar por conta de um outro conjunto de elementos. No contexto do ensino, um dos nossos companheiros de luta diária é o livro didático, né? E por seu jeito mesmo de ser como texto e pelas novidades trazidas pelas tecnologias textuais, cada vez os livros didáticos estão com uma feição que eu diria hipertextual. A página do livro didático muito longe está da expressão clássica da demonstração, por exemplo, nos livros de matemática, que era o modelo, e siga o modelo e desenvolva os exemplos, né? Hoje você abre um livro de matemática, ele parece a revista super interessante, cheio de gráfico, de reportagens, de matérias, e isso ocorre, digamos assim, essa ideia da linguagem do conhecimento como texto, a gente vê materializada nas mais diferentes áreas. E eu começo a ver um conjunto de gêneros bordejando os livros didáticos com papéis muito semelhantes àqueles que eu entendia nas notas de rodapé, nos elementos laterais ou marginais do texto. E eu começo a me inquietar, qual o papel desses gêneros perigráficos no dizer de Compagnon, é um outro estudioso que dá conta desses elementos laterais do texto, é Gérard Gennet, né, com o estudo da paratextualidade. Então, em resumo, os elementos perigráficos são todos aqueles que ocorrem no paratexto, tanto nos espaços laterais quanto nos espaços de cabeçalho de rodapé, que a gente chamaria espaço descontínuo, em oposição à mancha de página, que é o espaço contínuo do texto. Então, essa é a inquietação deste momento. E aí, como tratar os livros didáticos, que não apenas são, como se diz comumente, multimodais, ou como eu já chamei, hipertextuais, pelo modo como eles se organizam, mas eu acho que hoje eles fazem mais do que isso, uma hibridização entre formas de funcionamento da própria linguagem e de materialização. Hoje você tem um livro didático, como acontece nessa página, com objetos virtuais ativos, como QR Codes e outros, que se você posicionar o celular na página do livro didático em aula, você pode atualizar uma virtualidade, digamos assim, e colocar as duas ordens do impresso e do virtual em funcionamento no mesmo momento, digamos assim. Você tanto vê isso em livros do PNLD, não apenas indicações de sites ou links, lembrando objetos virtuais, mas links ativos, que se você
toca, acessa da maneira correta, você instala ali naquele momento o diálogo entre o virtual e o impresso. Que o digam os muitos sistemas de ensino das redes particulares, os livros didáticos estão cheios, né, dessas questões. E então, dessa forma, eu penso, é uma das primeiras discussões da minha pesquisa, que a página do livro didático, que é o meu objeto, mais do que hipertextual, no sentido dela ser multilinear, trabalhar com diferentes linguagens, abrir diferentes janelas, diferentes boxes, eu diria que ela é híbrida no sentido de mesclar o digital com o impresso, com o tradicional. Então, em função de questões como estas, eu comecei a me perguntar, e aí já com a ajuda da minha supervisora, a professora Raquel Fiade, qual o papel dos gêneros perigráficos para os gêneros em que se inserem. E aqui é interessante fazer uma observação. Um dado como este, que está aqui do lado, retirado do livro Português Linguagem, se não me engano, você tem aquilo que seria a página contínua, contendo o discurso didático, onde eu tenho as instruções, os questionamentos e um gênero objeto de ensino, digamos assim. Este é o objeto de ensino, no qual nós vemos destacados diferentes elementos, mas está tudo bem, diferentes elementos para a constituição de um glossário depois. A propósito desses destaques, nós vemos aparecer aqui do lado um glossário e um clipe explicando algo relativo ao autor e relativo ao instituto onde acontece essa questão tratada no conto. E aí eu me pergunto, qual o papel desses gêneros perigráficos? Qual o papel deles para os textos em que se materializa? Como se dá a constituição desses complexos polifônicos e interdiscursivos, como é a página de um livro didático? Quais os efeitos de tais interações para o desenvolvimento de uma mentalidade hipertextual? Nunca se falou tanto no multissemiótico, no multimodal, no hipertextual, no plural, mas em que pese tudo isso, nós continuamos vendo na escola, e eu tenho pesquisa sobre isso, a prática de leitura e escrita em linha reta, o que desconsideraria muitos dos elementos que nós vemos bordejando as páginas dos livros didáticos. Pode ser um efeito do modismo. Do mesmo jeito que numa página você encontra 5, 6 gêneros, porque o discurso hegemônico agora sobre o ensino de língua portuguesa é o gênero, você vê também uma grande prevalência de boxes, de curtos gêneros, de elementos paratextuais diversos, que alguma significação tem que ter para a página ou alguma exploração didática, e eu diria teórica, se pode ter para a compreensão do texto, livro didático que vai para a sala de aula, sobretudo porque no mundo do professor chega diariamente um conjunto de orientações via BNCC, via livro didático, via formação de professores, que muitas vezes mistura, mescla, sem muito cuidado, conceitos como gênero, discurso, texto, multissemiose e tantos outros, que o professor é obrigado, obrigada Lília, é obrigado a dar conta, sem muitas vezes o mínimo de aprofundamento sobre isso por parte de quem dele exige, né? Então, essas razões motivariam a gente a pesquisar. Diante disso, a pesquisa tem 2 objetivos: abordar o gênero como mediador da relação texto-discurso nesses hipertextos híbridos, e aí eu volto, né? Qual o papel de um gênero como o glossário em termos de materialização do discurso nesta materialidade hipertextual, nesse hipertexto híbrido. De que forma o gênero trabalha nessa articulação de, ao mesmo tempo, textualizar o discurso e fazer do texto um objeto também discursivo, né? E o outro elemento é justamente compreender o funcionamento desses gêneros. De algum modo, eu retomo a minha questão de pesquisa de sempre, que é relacionar texto e discurso, agora colocando o gênero nessa discussão e dar uma olhada específica para os gêneros que emergem nas margens ou às margens dos livros didáticos. Diante disso, nós selecionamos 4 coleções didáticas, todas do PNLD, do ensino fundamental dos últimos anos, coleções que são adotadas no contexto onde se realiza a pesquisa, no Agreste de Pernambuco, e obras dessas coleções são adotadas por colaboradores dessa pesquisa lá na região.
Então, nós pegamos as coleções Tecendo Linguagens, singular e plural, português linguagens e português conexão e uso, fazendo uma variação entre manuais do aluno e manual do professor, porque o manual do professor tem um segundo nível de paratexto. Se a página didática já tem um paratexto voltado ao aluno, digamos, o manual do professor é bordejado por um outro discurso editorial, digamos assim, autoral, este voltado para o professor, com esclarecimentos, explicitações e algo do tipo como nós vamos ver. Isso justifica abordar manuais do aluno e manual do professor, como eu discuti e concordamos eu e Raquel. Então, durante os 4 semestres da pesquisa de pesquisadora colaboradora, nós nos dedicamos, num deles, ao estudo das estratégias de diagramação e organização dos materiais didáticos. É importante discutir isso, eu não tenho como discutir os efeitos sem saber o que acontece, quais são os elementos e como esses elementos trabalham. Estudar os recursos de hipertextualidade, especificamente dessas materialidades híbridas, de que forma eu olho para a página do livro didático e eu observo aqui a multilinearidade, a escrita em cadeia, a diferença entre planos enunciativos, né? Você tem enunciação, meta-enunciação, discurso, linguagem verbal, linguagem visual, um conjunto de elementos que fazem a página ser absolutamente complexa. Dentro desses elementos, eu estudo especificamente os gêneros perigráficos ou de fronteira, aos quais um estudioso chamado Rastier chamaria gêneros incluídos. Rastier chama gêneros incluídos, por exemplo, um cardápio dentro do romance, uma carta dentro do romance. Então, quando eu vejo verbetes, notas biográficas, infográficos e outros bordejando a página do livro didático ou retirados do espaço perigráfico e alocados estrategicamente num box dentro do corpo de um conto, por exemplo, eu diria que a gente está trabalhando com um gênero tipicamente perigráfico, incluído no contínuo, né? Eu estou passando um pouco rápido, mas depois a gente tem espaço para alguma discussão, que é um recorte da pesquisa maior que precisa ser justificado por uma observação do todo da pesquisa, né? Então, agora eu deixo desfilar aqui diante de vocês algumas páginas das coleções estudadas em que eu dei destaques ou já observei os destaques que contém, por exemplo, como a página singular e plural, onde eu tenho aqui um box em vermelho com atividade de preparação para a leitura do artigo, né, da matéria, e eu tenho aqui esse corpo textual também separado digamos assim, num design, num aspecto como se fosse uma página de internet, né? Ao lado eu tenho um clipe e aqui embaixo eu tenho um glossário, que é elemento muito comum, ou glossários, mini glossários ou verbetes curtinhos individuais. Nessa outra página, que é uma dupla de páginas sequenciais, eu tenho tanto um clipe como uma espécie de resenha teórica de Romeu e Julieta, como eu tenho a ilustração de uma adolescente grávida, eu tenho novamente um glossário aqui. Na página seguinte, já de uma outra obra, eu tenho um conto trabalhado. O glossário, observe-se que o glossário não está no espaço perigráfico, ele avança demarcado para o que seria o contínuo textual, né? Observe que os efeitos das tecnologias eletrônicas têm muito a ver sobre isso. Se a gente pensar nas teses de doutorado feitas em máquina de datilografia, a nota de rodapé teria que ser bem medida, porque se ela passasse da conta e não desse no espaço, não havia o recurso do Word de subir. As notas do Carlos Franck, Raquel, como é que o professor Carlos Franck, na tese dele, conseguiu deixar aquelas notas certinhas, porque elas tomam o contínuo inteiro e avançam pela outra página. É um espetáculo a ser estudado. Além do grande teórico Carlos Franck, a escrita científica em termos de materialidade mesmo. Bom, e aqui eu teria dentro dessa página um glossário e uma nota biográfica, que é muito comum. Vocês podem dizer, mas professora, qual é a novidade disso? Eu vou dizer talvez nenhuma, porque livros de 2002, eu já vejo glossário e vejo ilustração no livro. O que talvez seja interessante seja a gente observar de que forma uma prática de leitura e escrita em sala de aula se serviria desta complexidade, porque em muitos lugares só se tem o livro didático mesmo,
para desenvolver uma discussão no mundo dos professores sobre texto, discurso, gênero, multimodalidade, hipertextualidade, e no mundo dos alunos, cadê a palavra? A introjeção cada vez mais de uma pedagogia da escrita complexa. Os alunos chegam na universidade moldados pela escrita do vestibular, onde não pode ter cabeçalho, título, digamos, não é o caso, nota de rodapé, box lateral, nada, é aquela escrita higienizada em linha reta. Quando ele dá de cara com o texto científico, que é desse jeito, a dificuldade não é só teórica, a dificuldade é do gesto de leitura também desta complexidade. E aí, para sintetizar tudo isso e finalmente entrar na pauta de hoje, eu diria que o livro didático pode ser considerado, sim, um hipertexto, uma materialidade híbrida, tanto porque nós temos, como aqui na vertical, a interação entre o espaço e o virtual, como porque nós temos elementos verbais, visuais e multissemióticos compondo essa página, mesmo que na sua concepção impressa, como porque este espaço varia ainda, essa página varia ainda em termos de espaço e da natureza dos elementos incluídos nesse espaço. Então, eu teria, por exemplo, dentro do espaço chamado contínuo ou mancha de página, eu teria os elementos típicos de contínuo, né? Os gêneros típicos do discurso didático-pedagógico, que são, digamos, o tecido, o corpo da página didática. E elementos que também são parte da página didática, mas que, em termos de demarcação de página, ficariam mais nas suas laterais, pelo seu propósito enunciativo, que seriam os elementos perigráficos que podem sair da perigrafia e ser incluídos, como a gente vê aqui e vê em muitos outros casos, né? E eu teria, dentro daquele espaço que a gente chama paratexto ou marginália textual, eu me lembro, Raquel, de uma das qualificações do doutorado que eu fiz aqui com o professor Rodolfo Hilário e a professora Edviges Morato, foi sobre a eloquência da marginália. Eu olhava quem falava no pé dos textos científicos, tradutores, editores, autores, é uma vozeirada só que acontece ali embaixo, que talvez reivindique espaço e partição na autoria, por exemplo, né? Machado de Assis ou José de Alencar, obra literária é uma coisa, edição didática, povoado de nota, eu acho que é uma outra coisa, né? Enfim. E dentro dos elementos de perigrafia, eu tenho elementos multissemióticos e visuais diversos, como genê, estudo, ilustrações, ícones, símbolos, fotografias. E eu teria algo como que a Jaqueline Thier já estudou, como os gêneros pré-textuais, digamos, as antecipações, sumários, gêneros quase catafóricos, digamos assim. Sumário e outros mais, índices ilustrados, como a gente vê agora. Acréscimos, né, que seriam os gêneros pós-textuais. E esses gêneros, tipo verbete, nota biográfica e esses outros todos, que assumem o aspecto de metagênero. Do mesmo jeito que uma nota de rodapé é um elemento meta-enunciativo, muitos desses gêneros eles se voltam como uma inclinação meta sobre o próprio texto para especificar-lhe pontos. E ao especificar um ponto na materialidade e na complexidade textual, ao mesmo tempo entra a ordem do discurso por trazer à memória os condicionamentos. Ora, quando eu dou o significado a uma palavra, é mais do que uma estratégia de coerência e esclarecimento, é uma contenção da deriva, é dizendo o significado é por aqui. É um trabalho com a possibilidade da polissemia, né? Então, dentro disso tudo, fazendo um olhar para os gêneros perigráficos nas 4 coleções didáticas analisadas, eu construí um instrumento de descrição, análise e catalogação que se organizou desse jeito. Aqui na coleção Tecendo Linguagem, eu peguei todos os volumes do 6º ano, poderia ter pego qualquer um dos volumes, porque, inclusive, isso acontece de forma muito repetitiva, né? Então, eu diria que na coleção Tecendo Linguagem, na unidade 1, que tem 3 capítulos, eu peguei o que eu chamo de gêneros, são aqueles trazidos no sumário, no currículo que está no livro didático como objetos de ensino, sobre os quais se discute, ensina, propõe atividades. E eu trouxe outros que eu chamo aqui de metagêneros, que não estão anunciados, que sequer as coleções, uma das coleções nomeia os boxes. As outras enchem igualmente a página de boxes laterais e de um conjunto de elementos
e nada ou pouco se diz sobre ele na carta ao leitor, no sumário ou nas atividades. Aí a gente se perguntaria, isso é indício de quê? Do modismo, de tornar as páginas vívidas, coloridas, cheias de enquadres. Estariam por trás editais ou receitas, entre aspas, para editores e autores, de colocarem nas páginas. Eu tenho contato com pessoas que trabalham com essas questões. Olha o Felipe aí, Raquel. Que trabalham com essas questões, que parece haver a sugestão de que se encaixe em boxes, de que se encaixe isso, para que dê esta feição pluri e atualizada aos livros didáticos, né? Então, eu tenho aqui, se vocês observarem, notas biográficas, glossários, verbetes, anúncios publicitários, trazendo aqui um pouco as variações, né? Na outra coleção, singular e plural, da mesma forma, glossário, verbete, nota explicativa, aqui lá um infográfico, aqui lá um anúncio publicitário, enfim. E nas outras, eu diria quase que se repete, né? Nas coleções Conexão e Uso e Tecendo Linguagem, há uma variedade maior, como a gente vai ver. Mas nas demais, a gente ficaria quase que com o papel da nota de rodapé. História, tradução de termos ou algo de uma mini biografia do autor. É o que bordeja o livro didático. Aí você está dizendo, Juliana, você queria que tivesse mais coisas? E se o funcionamento dessa página for isso, né? Por exemplo, as notas de rodapé têm espaço clássico, é parte dos gêneros científicos. Você não via notas de rodapé em outros gêneros, digamos. Com a emergência e o crescimento das tecnologias textuais, hoje eu brinco, os textos científicos estão cheios de roda-braços, de boxes, de caixinhas de todos os tipos, né? Então, pensando, por exemplo, numa reportagem no livro didático, muitas vezes caberia muito bem um infográfico na sua lateral, dizendo de outra maneira aquelas informações, enfim. Não é meu intuito criticar o livro didático, mas é óbvio, é claro que tem muita repetição. É como se assim, tem para ter, para ser, com todo respeito aos autores e aos livros, mas ainda talvez uma busca de sentido caiba numa pesquisa sobre essa, né? Como esta. Aí eu trago também a coleção Português e Uso. Se vocês observarem aqui a coluna dos metagêneros, isso está bastante repetido. E eu fiz uma apreciação geral rápida da emergência desses gêneros, da ocorrência nas coleções. Coloquei os gêneros fundamentalmente repetidos, né? Glossário, verbete, nota biográfica, nota bibliográfica, gráfico, resumo, infográfico, mapa, anúncio, foto, fotodenúncia, tira, ilustração, videocast, podcast. Se vocês observarem os 4 primeiros, glossário, verbete, nota biográfica e nota bibliográfica, acontecem nas 4 coleções. E as ilustrações, né? Fotos e ilustrações também tem todos. Alguma variação, como mapa, infográfico, anúncio, videocast, podcast, olhe que eu observei um volume da coleção. Um volume. Mas eu ousaria dizer, se eu passasse todos os volumes das 4 coleções, eu não sei se teríamos uma variedade tão grande. Talvez pela natureza da coisa mesmo, não caiba estar jogando 1000 coisas ali. Ou talvez porque ainda se possa, além de preencher esse espaço, dar sentido com o preenchimento de outros elementos que não sempre os mesmos, ok? E aí eu me pergunto, qual o papel desses gêneros perigráficos? Eu diria que quando eu vejo, por exemplo, um elemento como este glossário, aqui enxertado no corpo contínuo, no próprio tecido desenhado para um conto, eu diria que a gente olhar esse residual que emerge na página, no mínimo mostra indícios de outridade, de alteridade. Não é o mesmo gênero, não é o mesmo gesto, digamos assim, não é o mesmo gesto enunciativo. Uma coisa é propor um conto para estudo, outra coisa é se colocar no lugar do leitor e colocar verbetes para estabelecer um outro tipo de diálogo. Uma outra idade que eu viria aqui seria, eu estaria no plano enunciativo e esses gêneros se voltam como meta-enunciação, né? Indícios de alteridade, de estranhamento e, por que não dizer, de um exterior incluído, né?
como diria Jacqueline Gauthier-Revue, de uma exterioridade interna à própria Constituição. Isso torna para mim, o que deveria ser mais claro e debatido talvez, que o texto é discurso. E que o discurso se textualiza. Como conjugar um olhar para os dois, que faça, como diz o grande Círio Pocente, consiga olhar no texto que é da ordem do discurso. Ou que consiga olhar para o discurso entendendo o comprometimento com a análise e a compreensão da materialidade, em que esse discurso se constitui, se manifesta, não, se constitui, né? E aí eu diria, como o discursivo e o textual se interpenetram nesse funcionamento da linguagem. E como síntese ao que eu já disse, eu diria que os gêneros ditos subsidiários e acessórios presentes no livro didático, dentre os quais se inclui o verbete, constituem boxes enciclopédicos que textualizam o discurso da divulgação científica em meio ao discurso pedagógico instrucional. Uma outra possibilidade de interpretação seria que a presença desses gêneros ditos perigráficos, ou ditos acessórios que ocorrem na perigrafia, materializam a complexidade de gêneros, de sequências tipológicas, os danados dos tipos textuais, ou os campos da BNCC, ou os domínios discursivos, estão desenhados no livro didático, na forma de organização da sequência e distribuição dos gêneros, mas também no diálogo entre domínios discursivos que se observa entre contínuo e perigrafia, né? Eu diria ainda que os metagêneros materializam o interdiscurso no texto. Se a gente pode dizer com Chardot e Menguenot, que onde há intertextualidade, a gente está vendo também o aspecto da interdiscursividade, né? E eles trabalham ao mesmo tempo com a polissemia e a contenção da deriva e do deslizamento dos sentidos, mexendo com essa opacidade da língua para fins didáticos. Eu traduzo porque o discurso didático tem este objetivo de ensinança. Aqui eu usei contenção no sentido de conter, né? Mas talvez caiba contenção com S, no sentido de disjunção, de contenda, né? Nós não temos apenas polifonia explícita no livro didático. A gente tinha livros didáticos com cara de manual sem autoria de ninguém. Hoje você vê excertos de textos teóricos referenciados como tais, colocados em boxes dentro das páginas de um livro didático. É mais do que polissemia, é mais do que polifonia, quando eu digo. Tem discursos diferentes, conflitantes, domínios diferentes, o científico no didático, o de divulgação no didático, enfim. Claro que a voz prevalente é a voz didática, mas, digamos assim, longe de ser homogêneo é o discurso, o que está nos livros didáticos também. E, por fim, os gêneros incluídos no espaço perigráfico permite, a meu entendimento, entrever duas ordens de funcionamento da linguagem simultaneamente. O texto e o discurso. Neste caso, mediados pelo gênero. Então, eu fecharia essa parte da discussão com essa proposta de esquematização com que eu fecho um dos capítulos do relatório, dizendo que se em algum momento elementos de meta-enunciação me levaram a relacionar texto e discurso, olhando esses gêneros que bordejam livros didáticos, eu diria que o gênero permite essa interface entre texto e discurso. Cria-se um espaço do textual discursivo em que a enunciação didática, o que está se propondo, acontecendo agora, é construído em diálogo, a partir dos condicionamentos da própria história, desses saberes, desses gestos de dizer, dessas novas tradições discursivas, dessas novas tecnologias que chegam à escola. Bom, minha supervisora me diz, dependendo do tempo que eu tenho, eu pulo para umas conclusões. Se eu ainda tiver 5 minutos, eu dou um exemplo. Então, eu trouxe um exemplo de análise dos elementos metagenéricos, digamos assim, do contínuo textual, para mostrar a relação entre o científico e o didático. A esse eu não vou me dedicar neste momento, porque eu já venho tratando disso ao longo dos slides anteriores, onde eu olho interdiscursividade e intertextualidade na materialidade didática, podemos falar disso depois, e observo nestes limites do texto as fronteiras dos discursos, né? Mas eu iria pedir licença, só para dar um exemplo aqui, que tem um excerto de um texto teórico do professor Marcos Banha, no meio de uma discussão sobre gramática e ipsiliteris, né? Como citação mesmo, referenciada e tudo.
Mas eu gostaria de trabalhar com outra questão, já que o discurso da BNCC está em voga e eu diria está também em moda, sem ser num sentido ruim, eu estou dizendo porque é o que todos nós falamos de forma ou de outra, né? Eu queria mostrar como esse olá, professor, que acontece nas margens do texto do manual do professor, é de alguma maneira a retirada de fragmentos de um discurso, de um texto que é lei, né, a BNCC, com fins de instruir o professor sobre como trabalhar com aquelas teorias, parará, como relacionar habilidades, competências, enfim, que termina também fazendo propaganda, né, discurso publicitário da própria BNCC. E aí eu dou uma olhada com vocês nos gêneros perigráficos do manual do professor da coleção Tecendo Linguagens. Já na carta de apresentação, não dá para ler, um dos elementos que os autores dizem que o professor encontrará é justamente as práticas de sala de aula e sua relação com as competências, habilidades e os eixos de integração indicados na Base Curricular Nacional Comum. Olha, os gêneros que bordejam o livro didático, eles vêm dessa instrução, além muitas vezes de um encarte teórico de 20, 30 páginas que os autores explicitam, explicam, né, os conteúdos, as decisões metodológicas que estão no livro. Eu teria nesse manual do professor uma explicação do sumário, digamos, e um dos elementos é justamente dizer, temos aqui a indicação das competências e habilidades trabalhadas no capítulo. No sumário, propriamente dito, eu teria outros 3 pontos em que eu chamo a atenção para o discurso legal da BNCC. E aí eu olho como isso vai se materializando aqui num segundo nível de paratexto, que é a mancha em azul, o L aqui em azul, que se destina ao professor, onde as habilidades estão aqui, habilidades e competências destacadas em amarelo. Nas 4 coleções isso acontece regularmente, como acontece em muitos outros livros que não são do PNLD, né? Então, de que forma um discurso sobre o ensino de língua portuguesa, veiculado por um instrumento legal, mas que reafirma princípios teóricos dos estudos enunciativos da linguagem, sobre gênero, diversidade, texto, parará, são normatizados em termos de lei e são difundidos, publicizados e propagandeados como forma de dizer ao professor, ao pai, à direção da escola e à sociedade como um todo, esse livro é atual, esse livro é bom, esse livro está de acordo com a BNCC. Então, é apenas para mostrar um segundo nível de paratexto, que não é exatamente aquele direcionado ao aluno, e que tipos de análise isso poderia prover numa formação continuada? Que sentidos teria esse discurso de esclarecimento aqui, que justifica o que é texto, o que é discurso, diretivo também, trabalha assim, faça atividade assim, assado. E nada disso eu estou me colocando como forma de criticar os livros didáticos, mas dizendo assim, eu não tenho preconceito com livro didático. Eu sou da época em que uma escola de 45 alunos de 2º ano, 2ª série, não tinha um livro. Então, para mim, o livro é um apoio, um dos materiais didáticos, mas que tem importância. Se hoje ele permite espelhar este sintoma da nossa época, dos textos complexos, por que a gente achar que só tem hipertextualidade nas mídias eletrônicas? Por que a gente achar que só vai estar trabalhando com complexidade se a gente trouxer o virtual típico, nativo do ambiente digital? Eu diria, em respeito à escola, ao livro didático, aos autores de livro didático e aos professores, o livro didático é um texto complexo, potencialmente interessante para nós estudiosos das relações texto-discurso e da materialização dessas concepções teóricas no ambiente de ensino, e diria ainda mais para os professores que, sem clemência, muitas vezes, são bombardeados com exigências de trabalhar com gênero, texto, discurso, multimodalidade, isso, aquilo outro, quando muitas vezes o próprio livro didático, numa boa formação continuada, a gente poderia estar tendo uma percepção desses elementos e desses conceitos. E aí,
da pesquisa como um todo, mas dessa incursão apresentada agora, eu diria que é possível a gente pensar nessas materialidades híbridas, tratando o livro didático como uma materialidade híbrida, no sentido de articulação do impresso e do virtual, do digital. A proposta de compreender o gênero como mediação elemento de mediação entre texto e discurso. A proposição de um espaço teórico epistemológico, que eu diria do gênero texto-discurso, se isso já era uma agonia na minha vida, pensar texto e discurso. Aí eu abro um parêntese. Quando eu propus uma pesquisa há 19 anos, eu levava pancada em todo o congresso, porque a Lília está aqui, se lembra? As cercas teóricas necessárias e políticas eram tão claras que era meio que bandeirada levantar uma ideia de texto-discurso. Hoje esse sintagma se espalhou de uma maneira que quase tudo é textual discursivo. E eu estou numa fase dos meus estudos meio que de meta-pesquisa para encontrar no Brasil livros, artigos, capítulos em que as pessoas tratam do textual discursivo hifenizado e se ocupam de minimamente definir. Porque ou as pessoas assumem como pressuposto e vão embora, ou as pessoas definem texto, porque é o que interessa, e aí o gênero e o discurso vêm como complementares, e eu não estou dizendo que todo mundo tem que trabalhar com gênero, texto e discurso, mas eu estou dizendo, há elementos, e estes me parecem ser uns deles, em que talvez coubesse não passar de súbito pela relação gênero, texto e discurso, porque parece que seria minimamente curioso, no mínimo, tentar discutir, né? Uma outra questão é a possibilidade de análise gênero, textuais discursivos. Jesus. Eu gostaria também de chamar a atenção para o entendimento do livro didático como uma textualidade complexa. Nós temos estudos fundadores importantíssimos, renomados no Brasil, como do saudoso professor Luiz Antônio Marcuschi, mais do que saudoso, inovidável Marcuschi, que trata o livro didático como um suporte, né? Ou do meu querido amigo Clécio, que trata o livro didático como um gênero. Eu nem sei se essas noções são incompatíveis com o que eu falo. Mas eu diria, eu não estou olhando para o livro didático como um gênero ou como um suporte de gênero, mas como um texto. Um texto no sentido de teorias de texto mesmo. Algo que é um texto. Um elemento de significação que tem elementos formais, que tem princípios semânticos, encadeando propósitos discursivos e outros mais, né? E aí eu diria também que é possível alertar para a possibilidade de trabalho do livro didático como um texto e alertar para as práticas de leitura e escrita em linha reta que continuam acontecendo. Aqui estão algumas das referências da minha primeira página de referência, que eu não consegui colocar todas. Eu agradeço a oportunidade, perdão, eu fechei aqui, me coloco à disposição para a plateia presente e para a plateia virtual aqui eu agradeço bastante. E vou tomar minha água e estou aqui. Eu acho que eu vou pedir a Leila Lilian, pode Leila me acompanhar, trazendo as perguntas do chat, estão aí no seu... Você está no YouTube? Há critérios, de fato, que determinam como a diagramação da página do livro didático deve ser configurada? Se sim, você pode dar exemplos de documentos que apresentam esses critérios? De como a diagramação da página do livro didático deva ser configurada? Tá. Veja, certamente há. Eu andei lendo os editais, Lília, do PNLD, que instruem aos potenciais autores de livros didáticos que tipo de elementos, que arrumações que dizem respeito ao projeto gráfico editorial podem ser trabalhadas, né? Existem estudos específicos que eu me dediquei na minha pesquisa, mas terminei não trazendo muito aqui sobre projeto gráfico editorial. Porque um dos grandes estudiosos dos livros didáticos, que é Chopin, também a Circe Bittencourt, eles chamam a atenção de que existem muitos estudos sobre conteúdo do livro didático, metodologia no livro didático, ideologia no livro didático, mas poucos estudos sobre o aspecto formal do livro didático, desde as tipologias mesmo, os tipos, aos elementos que o bordejam. Então, eu diria, Lília, você tem uma base de literatura interessante.
sobre projeto gráfico editorial, que olha o espaço do designer. Quando a gente abre um livro didático, a gente fala o nome do autor teórico. Mas a expressão pública do livro didático, quanto tem do diagramador? Quanto tem do editor? Né? Inclusive, Lilian, um colega que perguntou junto com você, Donizete Silva, foi meu orientando e está trabalhando com o PNLD e com o projeto gráfico editorial. A gente pode discutir depois, eu posso te passar uma lista de referências, se for o caso, mas eu diria que pela vertente dos estudos de layout, composição e projeto gráfico editorial, além dos editais, você encontra para estudar esse aspecto da feição mesmo do livro didático e se isso é diretriz, se isso é diretivo mesmo. Porque o meu estudo, só para complementar, é um pouco no que se materializa, no produto final. Os bastidores, de onde vem, de onde não vem, daria uma pesquisa interessantíssima também. Bom, vou fazer uma pergunta minha agora, né? A gente tem um certo tempo já trabalhando com formação inicial e continuada e com livros didáticos. Como você falou, glossário, vocabulário, é um clássico nesse gênero perifrástico, né? Isso, desde a nossa época, a gente encontra. Eu te perguntaria se essa quantidade de novas possibilidades de textos perifrásticos não tem a ver com o diálogo do que se entende por aula de língua portuguesa, também com os usos de outras tecnologias que estão fora da escola, existe uma aproximação disso, e mesmo com os novos documentos que nos pedem para trabalhar sob determinadas formas a língua portuguesa. Então, assim, um diálogo nessa renovação, nessa mudança que a gente acompanha nos últimos anos nos livros didáticos. Parabéns pela pesquisa. Lília, obrigada. Eu estou muito feliz de interagir com Lília aqui presencialmente. Eu diria que é uma das excelentes coincidências da tarde de hoje encontrá-la aqui no IEL, estar aqui comigo e ajudar na mediação dessa fala. Coisas boas. Não sei se a Elias está assistindo, mas foram colegas de disciplina, de mestrado aqui, eu acho que ia dar um diálogo bom. Veja, o livro didático termina sendo como uma espécie de confluência de diferentes, que eu estou chamando aqui tradições discursivas. O discurso da linguística, o discurso das diversidades, o discurso das competências, das novas metodologias, de uma ecologia no sentido amplo, da discussão sobre a afrodescendência, sobre as comunidades, tudo isso, de alguma maneira, inclusive por imperativos legais, tem que estar no livro didático. E o aspecto das tecnologias, eu acho que tem dois lados. Tem tanto o aspecto da aproximação mesmo, o mundo agora é assim, é multimodal, é hipertextual, tudo é multilinear, não sei o quê. É impossível que o livro didático não absorvesse, dado o desenvolvimento das tecnologias, dentre elas as de escrita, esta feição, digamos assim, plural, hipertextual. Eu diria que também, além, digamos, de ser a palavra espírito de época é péssima, mas a tendência meio da época, até das nossas roupas, dos outdoors, tudo é um pouco multi, né? Há direcionamento também. Se você observar a BNCC hoje, o foco que é dado aos gêneros digitais, é impossível não enxergar direta e indiretamente uma necessidade de entrar neste tipo de tecnologia e nesse tipo de texto que essas tecnologias possibilitam. Agora, quando você diz da verdadeira floresta de cores e balões e epitextos e paratextos, aí eu vou cair no óbvio do óbvio. Tudo que é demais pode não ter função nenhuma, sobretudo se não houver sentido em uma exploração pedagógica. Porque alguns dos livros didáticos que nós vimos aqui são contornados por muitos elementos e nada se diz deles. E em pesquisa com meus alunos do Prof. Letras, eu digo, vocês como professores, como tratam essas questões? Ah, professora, nunca prestei atenção. Ah, professora, os alunos leem se quiserem. Ah, eu não estou defendendo, eu estou defendendo que o Brasil tem um problema gravíssimo de letramento, de alfabetização, e que a gente tem que dar atenção grande ao trabalho com a língua. Mas esses outros elementos fazem da língua ser texto. E do texto ser discurso. E não é o que se diz aos quatro ventos?
Então, por que não aproveitar uma materialidade que está aqui disponível para desenvolver propostas de escrita e de leitura mais complexas e dialogar com as teorias de texto e de discurso? Eu penso que, sem negligenciar, obviamente, o trabalho com a língua num sentido mais de apropriação e de compreensão e interpretação do mundo, é possível interagir com essas possibilidades outras. Eu mesma vou ver, agora vamos mudar a mediação de novo, quebrando os ritos aqui na Unicamp. Se tem alguma outra pergunta... Fernanda, querida Fernanda, parabéns pela pertinência de sua pesquisa. Leila, você pode fazer aí, por gentileza? Fernanda Mussalim, parabéns, Juliene, pela pertinência de sua pesquisa. Poderia deixar no chat referências de publicações resultantes dessa sua pesquisa? Sim, eu passo sim, deixa eu ver se eu consigo me organizar aqui. Eu tenho algumas publicações, alguns artigos facilmente localizáveis, desde a minha discussão sobre texto e discurso. Eu estou em fechamento de 2 artigos provenientes dessa dissertação e tem palestras no YouTube sobre isso e alguns documentos que eu poderia, se eu conseguir me relacionar aqui, eu coloco. Ok? Tá, então, a gente aguarda. Ou me dirijo a ti, Fernanda, de outro modo, para a gente dialogar sobre isso. Tem a pergunta do Luiz Mendes. Quando traz os elementos perigráficos como gêneros, estudiosos mais tradicionais, entre aspas, do texto, negariam isso. Sua ideia de tratar esses elementos como gênero é efeito dessa relação texto-discurso? Oi, Luiz, é um prazer encontrá-lo por aqui também. Veja, eu estou chamando gêneros de acordo com tipificações propostas por Marcuse, para muitos deles, gêneros do discurso instrucional, como nota biográfica, glossários e outros, eles são tratados como gêneros. A BNCC também trata alguns desses elementos como gêneros, né? Muitos autores tratam a foto, a ilustração e outros elementos. Eu não sei se na sua pergunta, Luiz, tem a possibilidade de achar que alguns deles não são. Eu aceitaria críticas, se é possível que eu haja misturado elementos paratextuais de forma geral, que contém elementos visuais, multissemióticos e outros, e gêneros, necessariamente. Mas eu creio que quando a gente pensa no funcionamento desses elementos dentro de uma relação texto-discurso, eu ousaria continuar chamando gênero, e a gente pode continuar o debate. Pergunta do Donizete Silva. Do ponto de vista da recepção, falta mobilizar mais estudos com alunos e professores para disseminar essa perspectiva textual discursiva de gênero com uso dos livros didáticos em sala de aula? Eu venho trabalhando nessa perspectiva um pouco solitariamente, porque, não exatamente com livros didáticos, né? Tem muitos estudos sobre livros didáticos, mas sobre essa reflexão entre gênero, texto e discurso, sempre foi uma coisa meio solitária, porque eu não me caracterizo tipicamente nem como analista do discurso, nem como linguista do texto, e eu começo a me sentir confortável nesse desconforto. Então, eu tenho feito esse trabalho em orientação de artigos, em orientação de monografias de graduação, de dissertações de mestrado, nas minhas intervenções em congressos, em momentos como este, e um dos prolongamentos da minha pesquisa de pós-doutorado é justamente ir para uma experiência mais prática, de tentar trabalhar efetivamente alguns elementos que eu proponho no fim desse relatório de pesquisa, de como a gente poderia desenvolver uma perspectiva de abordagem da página do livro didático, efetivamente, que é meu objeto, contemplando esta complexidade de leitura e de escrita. A gente fala muito em multimodalidade. Como desenvolver um trabalho em sala de aula que os alunos sejam levados a pegar um texto? Todo texto é multimodal, né? Segundo os teóricos, mas, digamos, menos visivelmente multimodal e transformá-lo numa lista, num jogo, num infográfico. A professora Anelisa Ribeiro tem uma perspectiva interessantíssima sobre isso, né? E muitos outros autores. Então, eu diria, como educar para a leitura do complexo? Como educar para a escrita do complexo? E eu estou humildemente dizendo, há possibilidades com o livro didático, Doni. Vamos fazê-la. Vamos fazê-las.
Felipe, querido, quando eu voltar temos bolo, viu? Prometi, eu disse. Pois não, Leila, queria se colocar? Eu vim participar porque esse assunto me interessa, tá, Gilene? Ok, claro. Trabalhei com os livros didáticos de literatura, de ensino de literatura para o ensino médio, alguns anos atrás. E muito interessante a coleção com a qual eu trabalhei, porque, assim, contexto histórico, questões para além dos autores e das escolas, questões estéticas, todas na margem do texto. Além das questões que vêm depois, além do objetivo, do conteúdo, do ensino de determinados capítulos, a borda do texto era uma outra aula para os alunos. Me arrepia você tratar disso, porque eu me sentia, naquela pressa de organização de aula, muito bem contemplada para pequenas questões, muitas vezes, que a gente tem que sair pesquisando. Então, eu acho que esse seu olhar carinhoso para o livro didático e por tudo isso que ele propicia é importante. E esse educar para esse trabalho dos textos perigráficos, eu acho interessantíssimo. E acho que valeria também uma sugestão, ver essas coleções que trabalham com o ensino médio. Sim. Antes dessa reforma. Eu não sei como é que vai ser agora. Uhum. Eu encontro muita pluralidade nos livros do ensino fundamental, últimos anos, como a gente chama. Mas, assim, eu não estou querendo fazer... É muito complicado trabalhar com livro didático, as pessoas têm essa restrição, porque parece que você está fazendo propaganda da coleção que você aborda. Ora, nem é meu interesse fazer propaganda, nem desmerecer, eu estou estudando o texto que aquilo constitui. Obviamente, conclusões e alusões sobressaem dali, as pessoas tiram proveitos, e outras eu assumo e digo e acho que poderia ser assim assado. Mas nós temos um efeito manada no Brasil, com todo o respeito, que às vezes um grande e renomado teórico diz: o livro didático não presta. As pessoas se sentem no dever de continuar repetindo em congresso, e eu não tenho nenhum medo de dizer isso aqui dentro da Unicamp, de que o livro didático não presta. Por que não presta? Eu achava ruim, Raquel, quando eu tinha 45 alunos sem nada. Sem nada. E a tecnologia mais, assim, alternativa era o mimeógrafo. A gente saía com os dedos azuis, cheirando álcool e feliz da vida, porque poderia reproduzir algo para a turma. Ou preparar apostilamento todos os dias para os alunos. Então, eu não estou falando mal de tecnologia nem metodologia nenhuma, mas eu diria que a gente não precisa todo mundo dizer que o livro didático é ruim, porque alguns dos nossos grandes professores disseram de acordo com seus critérios e seu olhar. Eles me formaram para dizer coisas também, então eu estou dizendo, o livro didático pode ser algo mais do que ou guia que cega o professor e o professor não faz mais nada, ou descartável. Não, até porque se investe um dinheiro medonho nisso, E o PNL deu um dos maiores programas, se não o maior do mundo sobre isso, e há ameaças de acabar. Então, quando se diz que o povo não lê, que o povo não tem material, a gente tem um material e acha bonito apenas dizer que ele é ruim? Não. Eu não tenho nenhum medo de dizer que eu não tenho preconceito com o livro didático. E acho que os professores merecem, além do trabalho grande que autores e editores já fazem nas bordas, de que isso seja retomado, Bom, eu acho que é isso, minha gente? Bom, vamos encerrar, então, esse encontro. Agradeço muito a Juliene. Está saindo a voz? Sim. Agradeço muito a presença da Juliene aqui, a possibilidade de divulgar o trabalho dela. Eu espero que muita gente tenha assistido remotamente, e vamos poder assistir depois, independente desse momento. Tá? Agradeço também a vocês que estiveram aqui e as perguntas que foram feitas. Muito obrigada a todos.